Muito bem, está começando então, para valer agora o nosso Orientes, para a gente entrar de cheio nesse assunto. Eu quero começar com o Dr. Hélio. Bem-vindo mais uma vez, que coisa boa. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Hélio, o que aconteceu? Alteraram um pouco as regras ou nunca existiram regras? Hoje tem casais que se unem muito cedo e às vezes tem casais que se unem muito tarde. O que está acontecendo nesse momento nosso na sociedade? Na verdade, a via de regra hoje é que os casais acabam estando juntos mais tarde, né? Por quê? Porque hoje existe uma necessidade social, uma cobrança social, de uma vida profissional mais intensa, de uma realização pessoal, e as pessoas estão dando muito mais ênfase para o mundo do trabalho do que para o mundo familiar. E com isso, né, eles acabam, muitas vezes, tendo os filhos muito mais tarde. E, de uma certa forma, a gente costuma sempre ouvir o seguinte: ele já é uma pessoa quase avô que está querendo ser pai, porque tem 50 anos de idade, né? E, obviamente, essas pessoas com mais idade vão enfrentar mais dificuldade, porque o indivíduo que se casa aos 40 anos, 45 anos, seu filho vai ter o seu filho com 15 anos aos 60 anos. Né? Então, isso aí vai constituir, de certa forma, um problema. E outra, ele tem que estar também procurando se atualizar constantemente sobre a questão das mudanças sociais e como vai desenvolver essa linguagem com esse filho. Doutora Juliane, bem-vinda. Obrigada, prazer estar com vocês, né, pela também. primeira vez. Na verdade, acontecem também os acidentes de percurso. Você deve pegar os dois extremos do consultório, né? Bastante. Hoje tem adolescentes, jovens, bem jovens, sendo mãe aí com 13, 14, 15. Também talvez o despreparo. Uns planejam demais, outros planejam de menos. E na verdade não só hoje, né? Os adolescentes, a gente já vem há uns anos, uma média de 15 anos para cá, essa gravidez precoce. Isso veio muito a ver com liberdade, com falta de alicerce no preparo, né, dessas jovens adolescentes e dos meninos também, e a época certa, né? Então hoje a gente não tem mais aquele tempo do namoro, do noivado, e as coisas estão se adiantando muito. E a gente pega muito problema com a criança, né? Porque pais muito jovens são crianças tomando, pelo menos é o que eu pego no consultório, tomando conta de outras crianças. E aí quem termina assumindo esses bebês são os avós, né? E muitas vezes, infelizmente, são duas famílias que estão despreparadas para pegar essa criança, tanto emocionalmente como financeiramente, porque veio de repente, né? E as mudanças hormonais, a mulher, ela tem muita alteração hormonal. Então, a gestação envolve muito estrógeno e progesterona. E o pós-parto tem uma queda desses hormônios. Então, a gente pega muito mais depressão pós-parto em adolescentes de que em mulheres mais adultas. Porque a hora que você tem alteração desses hormônios é muito agressivo. É como se você estivesse pegando uma menina de 14 anos no pós-parto, ela estivesse entrando numa menopausa, porque cai o estrógeno demais, a gente tem alterações vaginais, a gente tem... nessa faixa etária já é mais intensa? É muito mais intensa, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, né, a progesterona, eles caem. E aí aflora um outro hormônio, que é a prolactina, para amamentação. E essas meninas também não estão preparadas para as mudanças de corpo, porque uma paciente muito jovem, e elas normalmente engordam muito, porque a parte nutricional, elas ficam muito ansiosas, elas comem, então tem muita estria, aumento de peso, o corpo vai se modificando, uma frustração. E aí elas não assumem aquilo que ocorreu. Né? E aquilo que ocorreu é muito importante, porque tem um ser humano pequenininho envolvido. Pois é. Mas, por exemplo, a minha avó mesmo, me parece que casou aí com 13, 14 anos. Há bastante tempo atrás também se casava bem cedo. Mas havia uma preparação? A minha mãe casou com 14, teve meu primeiro irmão com 15, só que a mulher, no passado, a gente estava até conversando isso, eu e o Hélio, ela era moldada por um determinado tipo de necessidade, né? A gente estava conversando isso um pouquinho antes da gente começar.
Então, a mulher era moldada e o homem era moldado para ser o mantenedor da família, o provedor, e a mulher para ser doméstica e tomar conta dos filhos, procriação. Né? E essas necessidades foram mudando ao longo dos anos. A gente né? pode dizer, então, que são dois extremos. Naquela época, até o pessoal comenta e nem vê com bons olhos essa figura da mulher tão cercada nessa situação, sem poder vir para uma vida profissional mais intensa. E hoje, os jovens que praticamente não têm preparo nenhum estão soltos para balada. São dois extremos. E aí essa balada... de repente termina numa gravidez indesejada, precoce. Dildo, nós temos um grande desafio também, né? Na conscientização desse povo, na evangelização. Com certeza. Eu vejo que hoje, para cuidar, para ver e acompanhar os filhos, está difícil, não está fácil. Mas a gente não pode deixar eles soltos. Né? Eu tenho 2 filhos jovens, o Matheus tem 23 anos, a Érica 19 anos, né? Aliás, 20 anos, vai fazer agora, e é difícil acompanhar, mas é importante o pai e a mãe estar junto com os filhos adolescentes. Nós estávamos falando aqui, vendo o doutor falar do casamento do jovem, do pai que casa muito, com uma idade já meio avançada. Eu recordando os meus filhos, né? Porque quando, mesmo eu chegando do trabalho cansado, eu dava aquele tempo para ele. Por exemplo, essa época de Copa, o filho queria brincar de bola. Não interessava que se o pai estava cansado, como foi o dia de trabalho, ele queria brincar, queria jogar bola. E esse tempo, naquela época, eu conseguia. Eu diria, se fosse hoje, os meus 48 anos, não sei se eu conseguiria, não. Porque a vida é outra. Outra situação. Então, é difícil, né? Mas o pai tem que estar presente. E presente agora também, como eles que estão adolescentes. Doutora, acaba que nessa situação você tem que ser um pouco psicanalista, psicóloga, quando chega o adolescente nessa situação, fazer toda uma conscientização Toda uma do que não houve. conscientização, porque inclusive o pré-natal, na verdade, a relação entre o ginecologista e o casal, muitas vezes não vem um casal, vem só a menina, né? E aí vem a mãe, então você tem que ter uma relação dela confiar em você e você falar o linguajar naquela menina de 14 anos. Eu não posso falar na mesma linguagem que eu estou falando com uma mulher de 30 anos, né? Porque há uma imaturidade. E há uma insegurança, né? E essa relação precisa ser muito próxima, porque, inclusive, aquele pré-natal é onde a gente tem as patologias, diabetes, hipertensão, que é muito comum na jovem, e que também é muito comum nos dois extremos, na mulher que tem filho muito tarde, após os 40 anos, né? Agora, ele falou uma coisa muito importante, que eu vejo muito isso no consultório. Essa relação de você ter o tempo, mesmo quando você chega cansado, o que eu vejo hoje? As famílias, muitas a casa virou uma pensão. Então, você chega e não tem mais aquele momento que você senta na mesa para comer com os filhos tudo. Então, há muita computação. Então, o filho chega, vai para o quarto, o pai chega, vai ver televisão, a mãe chega, vai fazer outros afazeres. Então, é como se você morasse numa pensão que cada um tem o seu cômodo e você vai, se tranca ali e fica. Então, não existe um relacionamento, não existe diálogo. Eu tenho trabalhado muito isso no consultório. O Hélio, e os jovens então, esses jovens, por exemplo, eles estão completamente despreparados? O que você percebe dos anseios, dos medos? Existe algum sonho, pelo menos alguma ideia de planejamento, ou simplesmente eles estão seguindo, dizer assim, na banguela? É que na verdade nós estamos vivendo o século XXI como sendo um século das incertezas, né? Um século da insegurança. O jovem hoje, ele sabe que, mesmo que ele estude, ele não tem a garantia de, ao estar formado, ter a sua profissão, né? Então, isso, de uma certa forma, né, faz com que o jovem não tenha mais a segurança que se tinha no jovem em 1960, por exemplo. Né? Que você sabia que um curso universitário para você representava, na verdade, um ganho, uma profissão. E, por outro lado, também, eu acho que o que acontece muito, né, é que, com todas essas mudanças sociais,
né? Os pais acabaram, de uma certa maneira, sendo permissivos com os filhos. Então, ao invés de falar não para o filho, muitas vezes, e esse não, ele constitui um indivíduo como pessoa, muitas vezes os pais acabam falando sim. E outras coisas também que eu percebo, que muitos pais também acham que a tarefa de educar é da escola. E a escola, por sua vez, hoje, ela perdeu aquele aspecto seu de ser um lugar só de produção de saber. A escola hoje está se constituindo como um centro de convivência. E nem sempre os professores têm uma formação adequada para trabalhar a questão da convivência. Eles se formam para ensinar português, matemática, história, geografia, química, física, mas nem sempre eles têm o quê? Um preparo psicológico para lidar com esse jovem hoje, para ajudá-los a ter o quê? Valores. Então, num momento que talvez todos os membros da família deveriam se unir mais, acompanhar mais de perto, chegar mais junto, se ajudar, interagir mais, é justamente o momento que a gente está mais disperso, individualizado, com a sua TV no quarto, Falta comendo em cima da cama. né? Sim. Falta o alicerce. Falta o alicerce familiar. Que os padrões de família, infelizmente, estão mudando, têm mudado. A gente precisa resgatar isso. Agora, não é uma questão de classe. Não. 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 Está geral. Isso é geral. Isso acontece em todas as classes sociais. Eu mesmo, com as andanças, Gildo, eu estava falando, eu fiz aniversário de casamento esses dias, e aí a Glória fez um jantar, os filhos vieram, a gente ficou só a família lá em casa, mas interessante, a gente vive tão preocupado com o horário, né, que eu me vi assim, tem hora assim, até inquieto, aí eu falei, não, hoje é só convivência. De vez em quando não, hoje é só convivência. A gente tem que ficar também se policiando. Sim. Porque não é fácil. Eu vejo, que a doutora falou, resgatar, que o problema está na família. Além de resgatar, eu acho que nós, como casados, como família, nós temos que cultivar isso, para que os nossos filhos possam seguir e ter essa visão de família. Eu me preocupo bastante, sempre em casa, seja no sábado ou no domingo, sempre final de semana, que os dois estudam à noite, né? Agora é férias, então a gente está cultivando isso em casa. Por exemplo, ontem mesmo nós jantamos juntos. Então isso é importante, família sentar, sabe, bater um papinho, brincadeira, enfim. Mas nos estudos, na correria do dia a dia, sempre aos sábados ou aos domingos, quando eu não estou viajando também, em missão, nós nos reunimos para jantar ou almoçar juntos. Às vezes o Mateus vai com a namorada e tal, mas tem que ter um sábado ou um domingo a gente se reunir. Então isso tudo é cultivar para que eles possam aprender e também seguir esse espaço, porque é importante ter esse planejamento familiar. Por exemplo, quando eu me casei, foi tudo planejado, não foi de uma hora para outra. Deixa eu dar um nome aos bois. Deixa eu dizer assim, porque o que acontece, o casal, os pais, eles precisam confiar, já que nem mesmo o conhecimento está nos dando uma segurança, né? É preciso confiar pelo menos no amor que eu tenho, na experiência que eu tenho, não ter medo de chegar junto, de conversar, de olhar nos olhos, porque isso vai fazer diferença também, até no emocional, até no psicológico do filho, apesar da insegurança que nos rodeia, porque todos estamos no mesmo barco. Não é assim? É de prioridade, inclusive, no contato físico, no toque, no abraço, no beijo de um filho. Então, muitas vezes a gente pega, eu vejo isso com as meninas, que elas acham falta que a mãe não beija, o pai não beija, não abraça. Então, é uma distância pela falta de tempo, né? E as prioridades familiares estão ficando para trás. Desde um simples toque, né? Que é muito importante. Uma coisa que é importante, e eu acho que a gente tem que se ocupar mesmo com as crianças que estão nascendo, né, é que conscientizar esses jovens casais, ou casais com mais idade, de que até os 5, 6 anos de idade da criança,
é onde vai formar o que essa criança será quando ele for adulto. Então tem 3 elementos aí que são fundamentais. O primeiro deles é o calor humano, que eu diria o quê? O acolhimento. Eu costumo dizer o seguinte: pele, precisa ter abraço, precisa ter beijo, precisa ter toque, né? Segundo, a confiança. Quer dizer, essa criança se sentir que nessa relação com o pai e com a mãe existe uma cumplicidade aí, existe uma relação de confiança. Deles para com deles os pais, com os pais ou e os pais com entre eles. si? Vice-versa. É uma via de 2 mãos. E também uma relação de amor, né? Ter uma amorosidade. Quer dizer, então, esses 3 aspectos são os aspectos que vão fazer com que esse nenê que nasceu aprenda, se eduque para o afeto. E o que se percebe é que está se perdendo no mundo narcisista que nós vivemos a afetividade. Que nós não nascemos afetuosos, nós nos tornamos afetuosos a partir do momento que nós recebemos afeto. E nós só podemos dar afeto se nós formos pessoas afetuosas. Eu nunca posso dar o que eu não tenho. A gente pode dizer que a gente já nasce com esse individualismo. Se Sim. deixar, a gente vai ficar no nosso cantinho, Sim. quentinho, confortável, estou aqui, estou bem. Sim. Então, o que vai despertar o afeto Sim. precisa ligar o interruptor. As figuras de afeto que são o avô, a avó, o pai, a mãe, um tio ou uma tia que ele tenha mais afeição, as figuras de afeto, um professor, né? As figuras de afeto são de extrema importância na formação e na produção de uma criança até 7 anos de idade. Por isso eu digo, as crianças na pré-escola precisam ter professoras afetuosas. Concluindo esse seu raciocínio, que a gente já tem refletido também aqui em outras oportunidades, a gente pode dizer então que essa criança vai chegar na adolescência de maneira emocionalmente um tanto mais equilibrada, satisfeita, com mais parâmetros do que uma que foi menos amada. Perfeitamente. Isso é cientificamente... Isso não há sombra de dúvida. Está vendo, Gildo? Então, recordando isso, eu vejo a importância aí, falando da família, do pai, da mãe, de todo esse... Espera aí, dá licença, do vovô. Do vovô. Do vovô. A importância desse afeto, desde pequeno, eu me lembro quantas vezes eu ajudei minha esposa a trocar as crianças, cuidar das crianças, dar a mamadeira para as crianças, enfim, tomar banho. Quantas vezes eu estava tomando banho, a Lia vinha com o Matheus, a Érica, aproveitar que você está tomando banho, já dá um banho nele. Então, rapidinho ali. Então, tudo isso vem crescendo e eu vejo, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Mas são coisas, e aprendendo aqui também, são coisas que a gente vai semeando e depois você vai colher, né? É porque até uma tendência natural com a idade, né? O filho está crescido, o filho está casado, o filho está formado, né? O pai, que é avô, a mãe, que é avó, tem uma inclinação para ficar mais já no seu canto, vou dizer assim, se incomodar menos, né? E praticamente cessar a orientação. Você não percebe um hiato, uma lacuna também, que Sim. elas poderiam estar muito mais presentes? Se doar mais, estar muito mais presentes. Na vida das novas mamães, né, que são suas filhas? Mas uma coisa que eu vejo muito é que depois que as moças se casam e constituem família, muitas com esse individualismo adquirido no passado, elas acham que a mãe está presente, quer dizer, a avó está presente, está tirando a privacidade. Então, elas próprias têm afastado um pouco esta avó. E aí fica essa lacuna, tanto para elas, que só vão perceber isso quando elas estiverem com mais idade, que elas vão ver o quanto que fez falta a mãe delas e a avó estar presente, né, que é uma mãe e a avó. E uma outra coisa importante, que quando a gente estava falando de como a criança nasce em relação ao afeto, o que a gente vê, isso existe trabalhos comprovados, que na verdade isso começa quando a criança está na barriga, né? Então assim, mães ansiosas, crianças dormem mal à noite, então a gente tem que começar a passar essa segurança desde que o bebê está no abdômen materno, né? Conversar com a criança, o casal conversar com a criança,
A gente vê que quando tem músicas que a gente coloca para o bebê, que quando ele nasce, aquilo provoca uma reação de tranquilidade no bebê. Você liga, ele lembra, né? E a gente vê muito quando conversa até com o bebê na barriga da mãe, a gente obstetra. Tem coisa que parece que a criança lembra da voz. Eu falei, nossa, será que esse bebê está lembrando da minha voz quando estava fazendo um ultrassom? É impressionante. Eles ficam tranquilos. Então, isso vem do alicerce ainda, né? Desde a concepção. Né? No segundo bloco a gente vai entrar um pouco nessa parte já com a criança, aí a gente pode entrar em detalhes, que eu vivi também detalhes interessantes agora com o meu netinho, mas só para a gente voltar à questão dos avós, a gente pode afirmar que esse papel formativo, esse papel afetuoso, praticamente ele tem momentos de intensidade maior, mas ele nunca vai cessar. A gente pode afirmar que é até o final da vida. Sim. E tem coisa que você lembra, o simples fato de uma avó pentear o cabelo de uma neta, de um avô jogar bola com o neto, né, que no passado isso acontecia muito, hoje com a modernidade isso tem ficado um pouquinho para trás, né? E os avós, infelizmente, não têm participado tanto da vida desses netos. Tá vendo que surpresa? Nós acabamos falando dos avós, Tem que levar o netinho para ir pescar. Sem nenhuma referência aos avós presentes. Não sei se tem mais de um aqui. Mas interessante, porque a gente, em cada etapa, a gente vai refletindo sobre a necessidade. Ele está falando bastante como pai, a gente, quando vai se casar e quer se preparar, a gente reflete. Quem quer se preparar, né, e casa, aí quer se preparar em relação aos filhos, e continua se preparando para ser avô, e continua a missão. E o avô e a avó sofrem com isso, porque a gente vê os dois extremos. A avó vai no consultório também, que já está lá pós-menopausa tudo, e ela sofre com essa falta dela estar presente. Ela quer estar presente e está sendo podada. Nós vamos para o nosso intervalo e continuamos falando sobre a vida conjugal no segundo bloco, já falando sobre essa criança que chegou. Vamos lá.